Procurando. E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer uma aula, já que nós vamos ter o feriado. E aí, como nós temos avaliação na semana que vem, nós não podemos ficar prejudicados. Então, eu vou fazer uma aulinha para vocês, bem rápida, sobre campo elétrico. Vou resolver duas questões com vocês também. E vou dar uma dica impressionante, uma dica que você não pode deixar de ter para estudar para essa prova, tá certo? Então, lá vai a dica. Olhe bem, eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada a gente fez uma aula, foi uma aula bem interessante sobre os para-raios. E aí eu falei para vocês sobre os para-raios que haviam nos prédios. Em cima dos prédios você tem uma antena. Essa antena ela tem uma luzinha vermelha, né? Geralmente a gente consegue ver à noite. E aí quando acontece uma descarga elétrica, essa descarga elétrica ela incide nesse para-raio e aí, esse para-raio ele é conectado a um fio, e esse fio é conectado a uma terra, ou seja, ele é enterrado para fazer com que o excesso de cargas que veio a partir da descarga elétrica seja neutralizada no chão. Isso porque eu falei para vocês que a Terra era um reservatório infinito de cargas elétricas, tá certo? Existe um dispositivo na nossa casa que ele funciona como fio terra. Eu não sei se vocês sabem, mas as tomadas de hoje elas estão vindo com um pino a mais. É até uma certa dificuldade, né, para você encaixar nas tomadas antigas. Então você tem que substituir as tomadas da sua casa para comportar essa nova tecnologia. Esse terceiro pino, ele serve como um aterramento. E aí eu preciso que vocês estudem, tá certo? Os materiais eles podem ser encontrados facilmente na internet. Estudem bastante, porque vai ser importante para a prova, tá certo? Estudem essa tomada de três pinos e como funciona esse aterramento, ok? Outra coisa, a gente falou aí sobre os raios, né? A gente disse que somente as cargas negativas se movimentam. Então, numa situação de raio, você tem um campo elétrico criado entre a nuvem e a Terra, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Eu vou ver se eu consigo achar uma imagem para mostrar para vocês o que eu estou falando. Eu vou colocar aqui a física dos raios. Eu mostrei para vocês essa imagem na aula passada e eu espero encontrar ela também aqui. Pronto, aqui, ó. Essa nuvem, deixa eu abrir a página para vocês poderem visualizar bem o que eu estou falando. Prontinho. Aí, ó. Se vocês notarem, a nuvem ela possui cargas elétricas positivas e negativas. Imagine que as cargas negativas estão aqui na parte inferior da nuvem. Perceba que a Terra, como é um reservatório infinito de cargas elétricas, elas possuem tanto cargas positivas como negativas. E aí, você vai ter que, como as cargas negativas apenas se movimentam, vai acabar saindo um fluxo de cargas, ó, vai ser criado um campo elétrico aqui, uma região por onde as cargas vão sofrer uma influência. Essa influência é de natureza elétrica, e aí você vai perceber que as cargas negativas daqui vão se movimentar para chegar à Terra. E aí você tem a descarga elétrica que a gente conhece como raio. Se a situação for o contrário, ou seja, se as cargas positivas estiverem na parte inferior, você vai ter um raio ao contrário, ou seja, você vai ter que as cargas negativas daqui da Terra, elas vão fluir para cima, vão fluir para a nuvem. E aí você vai ter um raio, uma descarga elétrica, que ela é conhecida como uma descarga ascendente, porque ela vem de baixo para cima. Belezinha? Essas duas informações são informações que vocês têm que ter para se preparar para a prova. Não esqueçam de estudar a física dos para-raios, a física dos raios, tá certo? Isso é muito importante. Uma outra coisa que vale a pena falar com vocês. Imagine que tem um corpo que está eletrizado com carga de
deixa eu ver, 10 coulombs de carga e o outro está com 0. Ao final do contato, ambos irão ficar com 5 de carga. Isso porque existe o princípio de conservação das cargas elétricas. Então você vai ter que cada um vai ficar equilibrado eletricamente, tá certo? Então como é que acontece esse contato? Os corpos eles entram em contato e aí vai haver um fluxo de cargas, lembrando que somente as cargas negativas se movimentam. E aí, se você tiver um corpo que tem mais cargas do que outro, significa dizer que vai sair mais cargas desse que tem mais para o corpo que tem menos, tá certo? Essas são duas informações importantes que vocês têm que saber antes da nossa prova, beleza? Então, vamos começar agora a falar sobre o campo elétrico. Deixa eu abrir para vocês a apresentação de novo. Para falar de campo elétrico, a gente vai falar o seguinte: em uma região do espaço, se você coloca uma carga-fonte ali, essa carga-fonte ela irá provocar o surgimento de uma influência elétrica naquele local. E essa é a definição de campo elétrico. E aí você vai ter, a gente faz muito a relação entre o campo elétrico com o campo magnético e o campo gravitacional. Quando a gente fala em campo gravitacional, a gente tem o seguinte: imagine que você tem a Terra aqui, que é um corpo de grande massa, e aí essa grande massa que é a Terra vai provocar uma região, em uma região do espaço, ela vai provocar uma influência gravitacional. Ou seja, qualquer corpo que você coloque em qualquer região desse espaço aqui, por exemplo, eu coloco um corpo aqui no ponto P. Esse objeto colocado no ponto P, essa massa, ela vai ser atraída. Por quê? Porque ela está sob o campo gravitacional criado pela Terra. A gente disse na época que a força gravitacional ela é calculada como peso é igual a massa vezes gravidade, tá certo? E aí você tem as linhas de campo, né? As linhas de campo gravitacional, que são linhas que representam como é que seria se você colocasse um corpo aqui ao redor. Essa linha, ela tende sempre para o centro. Lembrem-se dos episódios de Dragon Ball que eu mostrei para vocês, onde Goku foi treinar lá no planeta Kaiô. Goku ele percebeu que o planeta ele possui uma gravidade 10 vezes maior do que a da Terra. E aí ele pensou que para capturar o macaco Bubbles, ele ia precisar, além de ter muita velocidade, ele ia precisar dar a volta no planeta diversas vezes. E aí algo curioso que aconteceu é que quando ele chegou na parte de baixo do planeta, ele não despencou. E isso mostra, mais uma vez, que a força gravitacional, a força peso, ela é uma força centrípeta, porque ela atua para o centro. Tá certo? Nós temos o campo elétrico, onde nós temos aí uma carga positiva. Essa carga positiva irá criar um campo elétrico que a gente conhece na física como um campo elétrico de afastamento. Perceba que os vetores, as setas, elas estão indo para todas as direções. Ele está divergindo. E aí, se nós colocarmos uma carga teste positiva, o que é uma carga teste? É uma carga que você coloca para verificar se ela vai ser atraída ou vai ser repelida. Se a gente colocar uma carga teste positiva, a gente vai notar que os vetores do campo elétrico e da força elétrica, eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Porque se você colocar positivo com positivo, vai haver repulsão. Ou seja, você vai ter que o campo elétrico ele está aqui, ó, nessa direção que é horizontal, assim como a força elétrica. E se você perceber, o sentido é para a direita, o sentido dos dois. Isso porque tanto a força elétrica como o campo elétrico são vetores, são grandezas vetoriais. Tá certo? Aí vamos lá. Lembra que a força gravitacional eu calculo como peso é igual a massa vezes gravidade? Então, a gente tem um análogo elétrico, ou seja, a fórmula é a mesma, a única diferença é a natureza. Lá era uma força gravitacional, aqui é uma força elétrica. Força elétrica é igual a, no lugar da massa, eu coloco a carga,
tá certo? Dessa vez, os objetos eles não são dotados de massa, eles são dotados de carga. E no lugar do campo gravitacional, eu coloco o campo elétrico, tá certo? Beleza. Como é calculado um campo elétrico? É o módulo. Por que eu estou usando esse módulo? Essas duas barrinhas aqui. Eu estou usando isso porque o módulo do campo elétrico ele precisa obrigatoriamente ser positivo. Então as cargas a gente sabe que elas podem ser ora positivas ou negativas. Quando eu coloco esse módulo, significa dizer que ele vai ficar obrigatoriamente positivo, tá certo? Beleza. Se a carga fonte ela for negativa, o campo elétrico ele vai ser contrário. Ele não vai ser de afastamento. Dessa vez ele vai ser de aproximação, tá certo? Então se eu colocar uma carga positiva aqui, essa carga, assim que eu soltar, ela será atraída, ou seja, vai surgir uma força para cá, para a esquerda. Se você perceber, o sentido ele continua sendo o mesmo, tá certo? Então toda vez que eu coloco uma carga positiva, a direção e o sentido são os mesmos. Quando eu coloco uma carga negativa, a direção é a mesma e os sentidos são opostos. Belezinha? Fazendo analogia aí agora com o nosso campo magnético, eu não posso dizer que eu tenho dipolos magnéticos. Como assim, Alce? Não entendi nada. Olhe bem, se eu pegar esse ímã aqui e partir no meio, eu vou ter 2 ímãs. Se eu partir de novo, eu vou ter 3 ímãs e por aí vai. Toda vez que eu parto o ímã, eu vou ter 2 ímãs, depois 3 ímãs e por aí vai. Eu não posso, de jeito nenhum, separar o polo norte do polo sul. Já no caso de um campo elétrico, eu consigo separar uma carga positiva de uma carga negativa. Basta que tenha um outro corpo eletrizado para poder puxar as cargas. Então, a diferença é a seguinte: no campo elétrico eu posso separar as cargas e no campo magnético eu não posso separar os polos sul e norte. Beleza? No campo gravitacional, uma peculiaridade é que no campo gravitacional eu só consigo atrair os objetos, eu não consigo repelir. Já no campo magnético e elétrico eu consigo fazer isso, tá bom? O valor do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Eu falei dessa fórmula para vocês. O K, ele na verdade é K0, né? A constante eletrostática no vácuo, vezes o Q é a carga fonte, dividido pela distância ao quadrado. Note que nessa fórmula eu não dependo da minha carga de prova, eu não dependo da outra carga que eu coloco aqui, ó. Eu só dependo da minha carga fonte, tá certo? A constante eletrostática no vácuo, vocês já conhecem esse valor, a gente já viu em sala, é de 9 vezes 10 a nona, belezinha? Você tem aí, nesse exemplo, eu coloquei que a carga fonte era 4 microcoulombs, o campo elétrico era esse, e aí, ó, perceba, a força ela é de 2,5 newtons, isso porque a carga vale 1 microcoulomb. Se eu duplicar essa carga, eu vou duplicar a força. Aqui, ó, tá vendo? Se eu duplicar a carga, eu acabo duplicando a força. Por qual razão? Porque a carga elétrica ela é diretamente proporcional com a força elétrica. Isso é muito importante também, tá bom? E aí, o que nós temos? Nessa parte aqui do slide, é um slide que eu vou mandar para vocês lá no Teams. Esse slide ele mostra o quê? É uma síntese do que a gente falou até agora. Se você tem uma carga positiva sendo colocada, você vai ter que o campo elétrico e a força elétrica vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, se a carga for positiva. Se a carga for negativa, perceba que a força vai para um lado e o campo elétrico vai para o outro. Ou seja, eles possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Tudo bem? Aqui já está um compilado para você fazer uma revisão. E o módulo da força elétrica, quando você associa com o campo elétrico, ele pode ser calculado dessa forma aqui, ó. Força é igual a carga vezes o campo elétrico. Beleza? Lembre-se sempre de associar isso aqui, ó. Isso aqui pode ser a força-peso, é igual no lugar da carga a massa, vezes no lugar do campo elétrico o campo gravitacional, que é mostrado pela letra G. Aí nós temos também o vetor campo elétrico. Como é que funciona esse vetor campo elétrico?
Perceba que quanto mais próximo da carga-fonte, maior vai ser o vetor campo elétrico. Tá vendo o ponto B aqui? Esse ponto B ele está muito próximo da carga positiva. Se ele está muito próximo, significa dizer que o vetor campo elétrico ele vai ser maior. À medida que ele vai se afastando, a carga vai se afastando, por exemplo aqui ó, no ponto A, ela está mais afastada do que o B. Perceba que o tamanho da seta é menor. Por quê? Porque à medida que você vai se distanciando da carga-fonte, o campo elétrico ele vai diminuindo. Isso se aplica também para a carga negativa. À medida que você se afasta, a interação ela é cada vez menor. Belezinha? Aí eu tenho um exemplo para vocês, onde eu coloco o seguinte. Ele pede, represente o vetor campo elétrico no ponto A. E aí você tem aqui o ponto A, tá certo? E você tem uma carga fonte que é positiva, ou seja, vai produzir um campo elétrico de afastamento. Nesse ponto A aqui, você vai ter um vetor para a direita, tá vendo? Porque ele está seguindo aqui as linhas de campo da carga positiva. E aí ele pede para você representar o vetor campo elétrico no ponto A. Você colocou aqui a direção e o sentido, tá certo? E agora, para você representar o vetor campo elétrico, você também precisa encontrar o módulo. Aí, ó, os dados da questão são esses aqui, ó. Carga igual a 12 vezes 10 a menos 6 coulombs. O K, 9 vezes 10 a nona. E a distância 0,5 metros. A outra carga que eu coloquei foi de 2 vezes 10 a menos 6. Mas isso aqui é para o item 2. Aí, repare. O módulo do campo elétrico é igual a... No lugar de K eu coloco 9 vezes 10 a nona. No lugar da carga, eu coloquei 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado dá 0,25. Então, essa conta aqui, nós já fizemos diversas vezes nas nossas aulas. O valor final dá 432.000 newtons por coulomb, tá certo? Já aqui, nesse caso, no caso 2, ele fala, represente o vetor força elétrica atuando em Q, colocado no ponto A. Se você perceber, como é uma carga positiva, eles vão fazer a repulsão. Então, o campo elétrico vai ser para a direita. A força elétrica, ela também vai ser para a direita. Por quê? Porque a carga ela vai se movimentar aqui, ó, nesse sentido. Tá certo? Lembrem-se do conceito. Quando a carga é positiva, você tem que... a direção e o sentido são os mesmos. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é mais um exemplo de como calcular. No lugar de K, eu coloquei 9 vezes 10 a nona, vezes, no lugar da carga, eu coloquei 6 microcoulombs. Vocês sabem que microcoulomb, convertendo, dá 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que separa ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Fazendo essa continha, você tem também aí esse valor de 13.500 newtons por coulomb, tá certo? Vamos lá. E aí, essa foi a primeira parte da aula de campo elétrico. E agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte. Na segunda parte, a gente vai falar aí sobre os exercícios. Então, presta bastante atenção, tá certo? Porque esse exercício é um pouquinho complicadinho, mas eu vou mostrar para vocês de maneira bem tranquila. Vocês vão ver. Olha bem, ele está dizendo assim, ó. As cargas pontiformes Q1 e Q2, aí ele deu o valor das cargas, estão fixas no vácuo, aí ele deu o valor da constante no vácuo, respectivamente, nos pontos A e B. Aí você tem um ponto A e tem um ponto B. Ele quer saber quanto é o campo elétrico resultante no ponto P, ele quer saber a intensidade. Se ele quer saber a intensidade, ele não quer saber o vetor, ele só quer saber o módulo. Então a gente só vai fazer conta de matemática. Mas como sou eu que estou fazendo a questão, eu vou mostrar para vocês também como é que vai ser a direção e o sentido do campo elétrico, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que saber é isso. A carga Q1, ela é positiva. A carga Q2, ela também é positiva. Ambas vão se repelir, só que elas estão a uma distância tão grande que elas já estão aí em equilíbrio. A questão está dizendo ó, que elas estão fixas, tá certo? E aí, imagine que no ponto P, você colocou uma carga também positiva.
O que vai acontecer com essa carga? A carga Q1 é positiva, então ela vai repelir a carga em P, vai vir um vetor para a direita. E a carga Q2 também vai repelir a carga colocada em P, então vai vir um vetor para a esquerda, certo? A gente chamou esses vetores de E1, que é a carga 1 repeliu a carga aqui no ponto P, e a gente chamou de E2 a carga Q2 que repeliu a carga que eu coloquei aqui no ponto P. Então, um foi para a direita e o outro foi para a esquerda. Para saber quem é maior e quem é menor, eu vou ter que calcular o módulo, porque se vocês notarem, a distância entre o A e o P é menor. Só que se vocês notarem, a carga também, a carga Q1, ela é menor do que a carga Q2. Então, uma coisa vai compensar a outra, só que a gente precisa saber o valor numérico desses campos elétricos. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a distância entre A e P é de 20 centímetros e a distância de P até a carga Q2, ela vale 1 metro menos 20 centímetros. Se você perceber, 1 metro menos 20 centímetros vai dar 80 centímetros. Tá vendo? Então, esse espaço aqui, ó, é 80 centímetros. Aí a gente vai calcular o E1 primeiro, que é o da carga Q1, e depois a gente vai calcular o E2. Aí eu coloco a fórmula K0 vezes Q1 dividido pela distância 1 ao quadrado. Aí no lugar de K0 eu coloquei 9 vezes 10 a nona, vezes, no lugar da carga eu coloquei 20 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância, ela vale 0,2. Por quê? Porque eu tenho que converter de centímetros para metros. Então, vai ficar 0,2 ao quadrado, 9 vezes 20 dá 180, dividido por 4 vezes 10 a menos 2, porque 0,2 ao quadrado dá 0,04. Então, convertendo aí para a potência de 10, fica desse jeito. 180 dividido por 4, 180 dividido por 4 dá 45, vezes 10, aí eu conservo a base e diminuo os expoentes. Então, vai ficar 3 menos da subtração, menos 2 daqui. Então, menos com menos, mais. 3 mais 2, 5. Tá certo? Aí eu vou calcular agora também o campo elétrico 2. Aí você vai ter 9 vezes 10 a nona, vezes... a carga Q2 vale 64 microcoulombs. Então, vai ser 64 vezes 10 a menos 6, dividido... Lembra que eu falei que a distância daqui para cá era 80 centímetros? 80 centímetros é o mesmo que 0,8 metros. 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. Quando eu coloco em potência de 10, fica assim. Perceba que ao invés de multiplicar 9 com 64, eu achei mais simples cortar o 64 de cima com o 64 de baixo. Aí cortei os dois, conserva o número, né, o 9, conserva a base e soma os expoentes. 9 menos 3, ou 9 menos 6, dá 3. Dividido por 10 elevado a menos 2. Aí eu coloquei aqui. Mais uma vez, conserva a base e subtrai os expoentes. Vai dar 9 vezes 10 a quinta. E aí agora eu descobri o campo elétrico em 1 e o campo elétrico em 2. O que eu tenho que fazer? Bom, se um está para a direita e o outro está para a esquerda, o resultante eu vou ter que subtrair. Mas como é que eu vou subtrair? Eu vou pegar o maior menos o menor. Aí vai ficar 45 vezes 10 a quinta menos 9 vezes 10 a quinta. 45 menos 9, 36. Tá vendo? Conservei o 10 a quinta, tá aqui. E aí, para você conseguir o mesmo resultado do gabarito, que é a letra B, você vai ter que correr a vírgula. Aí eu corri a vírgula, ficou 3,6 vezes 10 a sexta, porque quando eu diminuo aqui, eu aumento aqui, tá certo? Então, deu letra B. Para falar sobre a direção e o sentido desses vetores aqui, o que eu posso dizer? Se você perceber, ambos os vetores do campo elétrico são horizontais e o sentido de E1 é para a direita e o sentido de E2 é para a esquerda. Perceba que E1, a seta é maior do que E2. Por quê? Porque o vetor, se a gente perceber o módulo do vetor, ele é maior do que o E2. Tá vendo? Então, galera, essa foi a questão 1. A questão 2
vai ficar aí para vocês responderem, tá certo? Aí vocês respondem direitinho e eu vou responder para vocês a questão 30. Na questão 30 eu falo assim, ó. Sabendo-se que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo, a relação entre D1 e D2 é... Aí você tem a carga aqui nesse ponto. Esse é o exercício talvez mais complicado para a turma, porque ele não envolve números, ele envolve letras. Por exemplo, ele está dizendo que a carga aqui vale 4Q e no outro ponto a carga vale Q. Elas estão distantes e ele está dizendo que colocou uma carga no ponto A. Ele está dizendo que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo. Para que uma carga seja nula aqui, a gente vai ter que lembrar de um cabo de guerra. Por exemplo, se uma pessoa puxa meu braço de um lado e a outra pessoa puxa do outro, se eu ficar parado, significa dizer que essas pessoas estão usando as mesmas forças, tá certo? Logo, o objeto fica parado. Aqui, em relação às cargas, é a mesma coisa. Aí ele quer que você faça uma relação entre D1 e D2, e a relação que ele deu no gabarito foi D1 sobre D2. Então a gente vai verificar como é que faz. Olhe bem. Aqui você tem o E1 e aqui você tem o E2. Aí o E1, a expressão é essa. Ó. Você tem o K0, que é 9 vezes 10 a nona, vezes, se você notar, a carga aqui é 4Q. Aí vai ser 4Q dividido pela distância D1 ao quadrado. O campo elétrico 2 é 9 vezes 10 a nona vezes, se você notar, a carga aqui na direita é Q e a distância é 2. Então, ó, é a distância 9 vezes 10 a nona vezes Q dividido pela distância 2 ao quadrado. Lembrem-se que para que o vetor no ponto A seja nulo, é necessário que o campo elétrico 1 seja igual ao campo elétrico 2. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a equação do campo elétrico 1 e igualei com a expressão do campo elétrico 2. Igualei os dois e aí eu vou ter 9 vezes 10 a nona, vou cortar aqui esses dois, e vou cortar também a carga. Ó. Perceba que eu cortei também. Aí você vai ter, se eu cortei tudo, sobrou só o 4. Aí eu coloquei o 4 aqui, dividido por D1 ao quadrado. Se eu cortei tudo em cima, só sobrou 1. Aí eu coloquei 1 aqui, dividido por D2 ao quadrado. Tá certo? Como ele quer D1 sobre D2, o D1 ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar D1 sobre D2 elevado ao quadrado. Qual é o contrário? Qual é o inverso de potência? O inverso de potência é raiz quadrada. Então vai ser D1 sobre D2 é igual a raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. Se você notar, é a resposta aqui, ó, letra B. Bom, minha galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje. Não esqueçam de assistir esse vídeo. Esse vídeo é muito importante, principalmente as orientações que eu dei no início para vocês, tá certo? Eu vou mostrar para vocês rapidamente agora, bem rápido, como é que ficou distribuído a pontuação de vocês, tá certo? Eu separei aqui e coloquei num bloco de notas. Então é o seguinte, ficou 1 ponto para o mini teste. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez um mini teste presencial lá na escola. Eu cheguei a pegar os resultados, valeu 1. Eu tenho 1 ponto para a lista de ondas e acústica que vocês fizeram. Caso vocês não tenham entregue a lista, eu vou disponibilizar o link para que vocês possam acessar. E aí vocês podem me entregar até segunda-feira, tá certo? Tem 1 ponto para a lista multidisciplinar. Essa lista multidisciplinar foi uma lista disparada para vocês que teve física, química e biologia. Então valeu 1 ponto também essa lista. E 1 ponto para o mapa conceitual que eu preciso que vocês me entreguem até segunda-feira também. Sobre o que é o mapa conceitual. Eu quero que vocês façam um mapa conceitual bem criativo, bem bacana, sobre eletrostática. Então vocês vão revisar o conteúdo e aí vocês vão construir esse mapa conceitual. Para construir esse mapa conceitual, existem várias ferramentas online que podem fazer isso muito bem. Uma delas é o MindMaster. Também tem o Canva, que eu gosto bastante desse programa, desse site. E para os mais habilidosos, eu recomendo também o PowerPoint. O PowerPoint ele é uma ferramenta muito eficaz para construir mapas conceituais também, tá certo? Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado.
e eu vou enviar, por via das dúvidas, um conjunto de orientações para vocês lá no grupo do Teams, tá certo? Bem como essa aula também. Um beijo do Alce e até a próxima. Valeu? Tchau, tchau!